Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa de hoje é para você, empresário, que elabora o fluxo de caixa básico e não consegue enxergar a real utilidade dessa ferramenta fantástica. Você vai lá, registra as entradas e saídas do dinheiro, se é que você registra, porque eu sei que tem muito empresário aí que nem isso faz e não sabe muito bem o que fazer com essas informações. Você faz só porque falaram, algum dia alguém falou para você, ó, é importante você ter o fluxo de caixa, daí você começou a fazer, mas nunca te explicaram por quê e você nunca procurou saber. O meu objetivo é ajudar pequenos empresários a entender cada vez mais o seu negócio, para que ele possa ter clareza dos números e começar a construir um negócio mais profissional e buscando sempre o crescimento. O meu nome é Vitor Caminha e esse é o programa Lucratividade é o Caminho. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância do fluxo de caixa para o seu negócio. Tá legal? Segundo o indicador de taxa de sobrevivência do IBGE, esse indicador ele é de 2019, ou seja, ele é pré-pandemia, né? Aproximadamente 37% das empresas que abriram em 2014 não estavam mais no mercado em 2019. Isso quer dizer que aproximadamente 63%, mais da metade, e não é pouca coisa não, é bem mais da metade das empresas que abriram em 2014 fecharam num período de 5 anos. E eu estou falando desse dado pré-pandemia, né? Imagina o que a pandemia fez com quem abriu ali em 2015 e 2016, né? São vários os fatores que levam as empresas para fechar as portas, desde falta de planejamento, não olhar para as necessidades do mercado e, principalmente, não realizar a gestão financeira. Só de saber que a gestão financeira é um dos fatores que fazem as empresas fecharem as portas já seria mais do que o suficiente para mostrar para você a importância do fluxo de caixa para o seu negócio. Afinal de contas, o fluxo de caixa é uma das principais ferramentas de gestão financeira que tem. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema aqui hoje, para que você consiga entender ainda mais a importância dessa ferramenta fantástica para o seu negócio. Dentro da gestão financeira, a gente tem planejamento, projeção de demonstrações, projeção de balanço, projeção de DRE, projeção de fluxo de caixa, análise de demonstrações, diagnóstico financeiro, precificação, markup, margem de contribuição, enfim, a gestão financeira ela é muito ampla, ela compreende uma série de coisas, de conceitos, de técnicas, de ferramentas. E dentre estas ferramentas, e uma das principais, está o fluxo de caixa. Se a gente parar para pensar na causa raiz, pessoal, que leva as empresas a fecharem, a gente vai chegar à conclusão de que é falta de dinheiro. Seja porque não vende, não planeja ou porque não faz a gestão. Tá certo? E aí, o que eu quero dizer com essa causa raiz, né? A causa raiz, normalmente, quando a pessoa vai buscar o que está acontecendo de errado no seu negócio, ela tem algum entendimento e, ao invés de atacar a causa, ela ataca o efeito, né? Pensa assim, vamos pensar assim no nosso corpo, né? Se eu começo a ter febre, do nada eu começo a ter febre. E aí eu vou lá, eu tomo um remédio para baixar a minha febre. Eu não estou atacando a causa da febre. Eu estou atacando a febre, que é uma consequência de uma possível causa. Pode ser que eu esteja com alguma infecção, pode ser que eu esteja com uma gripe, pode ser que, enfim, eu posso estar com um monte de doença aí que causa febre. A febre ela é simplesmente uma maneira do nosso corpo se manifestar que tem alguma coisa errada. E muitas vezes no nosso negócio a gente faz a mesma coisa. Ao invés de atacar a causa, a gente ataca ali o problema mais aparente. E isso não vai resolver os nossos problemas. Por isso que é importante também a gente conseguir analisar esse fluxo de caixa, tá certo? E aí, sem dinheiro, que é a causa raiz aí, normalmente, do que leva as pessoas à falência,
as empresas à falência, né? Sem dinheiro você não consegue pagar as contas do mês, você não consegue crédito com fornecedor, nem com banco, não consegue nem tirar um prolabore. E aí você fica perdido e estressado. E o que faz muitas vezes os problemas das empresas chegarem em casa, e aí aquele sonho que era ter uma empresa que ia prover para as necessidades pessoais acaba virando um pesadelo e um ciclo sem fim, porque você acaba com problemas não só na empresa, mas também em casa. Problema de grana causado por uma empresa reflete até nos casais que muitas vezes terminam o relacionamento até mesmo antes da empresa fechar. Só para título de curiosidade, tá? A falta de dinheiro, está entre os 5 principais motivos de divórcio aqui no Brasil. E esses dados são de 2022, tá certo? E de tudo que eu falei aqui sobre o que a gestão financeira aborda, tem um cara que deve ser olhado diariamente ou no máximo semanalmente. Um cara não, uma ferramenta. E é ela que muitos empreendedores acabam não fazendo porque demanda um pouco mais de atenção e principalmente demanda rotina, né? Segundo a mesma pesquisa do IBGE, que mede a taxa de sobrevivência das empresas, em aproximadamente 80% das novas empresas que são abertas, os donos ou o dono conhece a área de atuação da empresa, ou porque ele já atuou como autônomo no ramo, ou porque ele trabalhou para alguma empresa que atuava naquele ramo, né? Ou seja, normalmente esses empreendedores eles têm facilidade em executar a atividade fim da empresa, que é a atividade operacional. Então, por exemplo, o cara era pizzaiolo e resolveu abrir a própria pizzaria. A mulher que era cabeleireira e resolve abrir o seu próprio salão. Então, esses são exemplos mais comuns aí de empresários quando começam um negócio. Então, você já sabe aquilo lá que você vai fazer, né? E aí, como você tem o conhecimento da parte operacional, você fala assim, puta que pariu, olha aqui, ó, tá lá a mulher lá no salão, vê que toda semana, todo final de semana, entram várias mulheres, mulherada adora gastar dinheiro com o cabelo, gasta lá 200, 300, 100 reais em cada visitinha, e aí a cabeleireira com certeza fica tentada, né? Principalmente se você tiver aí um senso de crescimento, principalmente se você quer algo mais da vida, né? Então você olha para aquilo lá, puxa vida, será que eu não conseguiria abrir o meu próprio salão de beleza e com isso ganhar mais do que eu ganho hoje, né? É válido, pessoal, isso não tem nada de errado, tá? É válido. Na verdade, se você tem esse tipo de sonho e você é uma pessoa arrojada, ambiciosa, e o teu patrão não observou isso em você, ele vai acabar te perdendo e você vai virar concorrente dele. O mercado funciona dessa maneira. Ele deveria, na verdade, observar os colaboradores que ele tem ali e quem tem realmente possibilidade de ser algo mais e valorizar essas pessoas, né? Inclusive, se você abrir o seu negócio, pense também dessa forma. Afinal, o seu bom funcionário, ele pode se tornar o seu concorrente algum dia. A não ser que você comece a lidar de uma maneira diferente com ele e, quem sabe, até propor uma sociedade para ele, porque antes ele ajudando o teu negócio a crescer, e que pode ser dele também, do que ele virando teu concorrente e, de repente, os dois quebrando a cara, não é verdade? Mas vamos voltar aqui ao tema. Então, ó, esse empresário que começa esse negócio aí, ele já sabe muito bem o operacional. Então, ele se sente confortável executando essas atividades operacionais da empresa. Mas ele precisa desenvolver novas habilidades. Quando você vira empresário, você precisa desenvolver novas habilidades. Não basta somente saber o operacional. E uma das habilidades que você precisa aprender é cuidar da gestão e da parte estratégica. E aí, normalmente, como você já está muito habituado a fazer ali, né? Ou você já, pô, eu já manjo de fazer a pizza aqui, então é aqui que eu fico. A gente acaba entrando na nossa zona de conforto, né? Então, para um pizzaiolo, qual que é a zona de conforto? É fazer a pizza. Para uma cabeleireira, qual que é a zona de conforto? É fazer ali as atividades lá
que envolve o cabelo, né? Não sei quais são elas, cortar, lavar, hidratar, luzes, não sei, mecha, essas coisas todas, né? Então, você acaba focando muito no operacional, que é aquilo que você já sabe, está dentro da sua zona de conforto, mas você acaba deixando a parte de gestão e a parte estratégica de lado, né? Por quê? Aprender a fazer isso aí, essa nova habilidade, ela exige esforço, né? Isso aí vai exigir que você pare para fazer o fluxo de caixa diariamente ou semanalmente no seu negócio, né? Ou seja, isso vai exigir que essas atividades novas, essas habilidades novas se tornem uma rotina, se tornem um hábito. E criar novos hábitos é difícil para o ser humano de uma maneira geral, tá certo? Então, o fato é que um fluxo de caixa bem feito ajuda o empreendedor a entender onde está o problema que suga o dinheiro da empresa. Lembra lá que eu dei o exemplo da febre, né? A febre é um sintoma causado por alguma outra coisa. E aí, normalmente, você vai ter que ir no médico e ele vai fazer alguns exames para descobrir o que você tem realmente para que você possa atacar a causa raiz. O fluxo de caixa é como se fosse esses exames e ele está no poder do empresário. O empresário tem esse poder nas mãos diariamente e não faz uso dele ou faz mau uso dele, tá certo? Então, o fluxo de caixa ele vai te ajudar a entender aonde que está a causa raiz dos seus problemas. É comum empreendedores que acham que precisam vender mais para estancar o problema de falta de dinheiro. Putz, está faltando dinheiro no meu caixa, preciso vender mais. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu sei. É a primeira coisa que vem na cabeça. Só que isso, para muitos casos, não é verdade. Às vezes, é possível ter mais dinheiro vendendo menos. Tudo depende da análise que você vai fazer dos números do seu negócio e adivinha quem que pode te ajudar nisso? O fluxo de caixa. Como disse William Thomson, ou Lord Kelvin, Lord Kelvin foi um matemático e físico do século XIX. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E se você decidiu procurar essa frase aí no Google, você pode encontrar que essa frase também foi dita por Peter Drucker, que foi um consultor e autor renomadíssimo aí dos Estados Unidos. Inclusive, eu leio os livros dele até hoje. Então, seja de quem for a frase, quando você registra as suas informações de pagamentos e de recebimentos no fluxo de caixa, você passa a ter informações, ou seja, você começa a medir o seu negócio. Por isso é muito importante que você faça esses registros, para que você possa melhorar. Porque a hora que você começa a medir e ter estes dados, você começa a olhar para eles, você começa a entender melhor como que está funcionando o teu negócio e aonde que estão possíveis problemas. Normalmente, os fluxos de caixa eles são estruturados em entradas menos saídas é igual ao saldo final de caixa. Essa estrutura vai permitir para você visualizar se está sobrando ou se está faltando dinheiro no caixa. Mas ela não permite que você faça grandes análises. E eu sei que a grande maioria dos pequenos empresários pegam planilhas desse tipo. Inclusive, se você pega a planilha lá no Sebrae, se eu não me engano, tem uma planilha que eles disponibilizam gratuitamente. Mas a planilha do Sebrae é exatamente neste modelo. Entradas menos saídas é igual ao saldo final de caixa. Isso vai permitir que você controle o que realmente está entrando e saindo do teu negócio em termos de grana e se você está tendo dinheiro lá no caixa no final ou se está faltando. Mas só isso não basta. Você precisa de uma análise um pouco mais aprofundada. E eu gosto de fazer o fluxo de caixa nessa estrutura aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Espera só um pouquinho. Ó, pessoal, essa é a estrutura de fluxo de caixa que eu gosto, tá, de compartilhar, que eu gosto de usar. Por quê? Além de eu descobrir, né, o saldo final de caixa, ela está montada numa estrutura que me permite enxergar algumas outras coisas, tá certo? Vamos começar, então eu vou passar aqui item por item desse modelo, tá? Para que você consiga entender um pouco melhor como que você tem que começar a analisar as coisas aí no seu negócio.
Então, ó, a gente começa com a parte clássica, que são as entradas, né? As entradas são o quê? A receita de venda de mercadoria, a receita de serviço ou qualquer outro tipo de receita que esteja ligado com a sua atividade fim, tá certo? Com a sua atividade fim, com aquele grande objetivo do negócio. Aqui você vai registrar todas as entradas. Aqui tá separado, gente, ó, mês a mês. Mas você faz ela aqui, ó, diariamente. Então, ó, do dia 1 ao dia 31, no caso de janeiro, né? Então, você vai anotar, registrar esses dados todo santo dia. Por quê? Você começa a perceber quais dias que são bons, quais dias que são ruins, quais semanas são boas, quais semanas que são ruins, quais meses são bons, quais meses são ruins. Você pode ter alguma sazonalidade que você nem percebe aí, e você pode começar a querer descobrir por quê, né? Pô, o que acontece aqui que em determinado mês o meu negócio não vai bem? E você pode, no futuro, ter plano de ação para tentar contornar isso, tá certo? Então, ó, a primeira parte do fluxo é a parte de entradas. A segunda parte, que no fluxo normal seria saídas de uma forma geral, a gente começa a desmembrar, tá? Então, essas saídas são apenas as saídas consideradas gastos variáveis. E o que são os gastos variáveis? Se você for olhar lá no meu canal do Instagram e até mesmo aqui no YouTube, eu tenho vários vídeos que eu menciono aí as diferenças entre gastos fixos, despesa, custo, enfim, etc. Tudo relacionado a gasto. Mas eu vou explicar brevemente aqui o que é gasto variável. O gasto variável é todo gasto que acontece quando eu faço uma venda. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do salão de beleza. Foi uma cliente no salão de beleza e fez lá uma hidratação do cabelo. Custou lá R$ 200 essa hidratação do cabelo. O que é gasto variável nisso daí? A mão de obra da cabeleireira que está atendendo essa cliente, né? E ela é variável por quê? Porque só acontece se eu tiver essa cliente lá para atender, né? E aí eu posso ter, em alguns casos, tá? No caso de mão de obra especificamente, que essa cabeleireira é um gasto fixo, tá? Mas aqui no exemplo, para que vocês entendam, eu vou usar dessa forma. A hora que essa cliente for pagar lá esses R$ 200, ela vai pagar no cartão de crédito. Então, eu tenho taxa de cartão de crédito. Se essa cabeleireira era comissionada, né? Porque tem salão que eu sei que é assim, se essa cabeleireira era comissionada, eu vou ter que pagar a comissão. Se eu estou emitindo as notas bonitinho, certinho ali, eu vou ter que pagar imposto. Enfim, esses são gastos variáveis. Vamos pegar aqui no comércio. Se eu revendo uma mercadoria, o custo daquela mercadoria que eu estou revendendo é um gasto variável, tá certo? A taxa de cartão, a comissão de marketplace, o frete, todos são gastos variáveis. Eles só acontecem se eu vender, tá? E gasto fixo é aquele lá que eu tenho, mesmo que eu não venda nada no mês, ele vai estar lá. É aluguel, salários de algumas pessoas, enfim. São todos gastos, conta de água, conta de luz, gastos fixos. Nessa primeira parte aqui, a gente considera os gastos variáveis, tá? E por que a gente considera os gastos variáveis? Justamente para que a gente encontre pelo fluxo de caixa a margem de contribuição. E para você que ainda não assistiu nenhum outro vídeo meu aqui no canal, a margem de contribuição é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque ela é muito importante para o nosso negócio. Então, eu não vou entrar no mérito aqui, porque é um tema para outra aula. Eu já tenho vídeos gravados aqui dizendo do que se trata a margem de contribuição. Lá no meu Instagram também eu tenho diversas vezes eu cito e trato do que é a margem de contribuição, com exemplo e tudo mais. Então, se você tem dúvidas, depois desse vídeo aqui, você entra aqui no meu canal do YouTube, procure por mais vídeos a respeito de margem de contribuição, ou até mesmo lá no meu Instagram, tá legal? @vitor.camina. Então, quando você tira das suas entradas os seus gastos variáveis, você encontra a margem de contribuição, que é o quanto de dinheiro que vai sobrar para pagar o resto, galera. Porque, ó, agora a gente chegou nos fixos, né? Então, depois da margem de contribuição, aí eu vou entrar
nos gastos fixos. E a margem de contribuição vai me dizer isso. Porque se tiver faltando dinheiro aqui já, ó, se aqui eu já tiver negativo, eu já estou com um problema já lá na largada. Conforme eu vendi, eu já estou... E acreditem, existem casos assim, tá? Então, se eu já tiver com um problema aqui, meu problema é gravíssimo. E você precisa entender o que está acontecendo aí. Pode ser erro de precificação, pode ser erro de negociação com o fornecedor, pode ser algumas outras coisas. Então, você precisa analisar para entender por que aqui já está negativo. Não estando negativo, você vai ter o dinheiro para você pagar daí os teus gastos fixos, que é aí a terceira parte da nossa estrutura do fluxo de caixa, que eu considero ideal para a gente conseguir fazer as análises que a gente precisa, tá? Depois que você pagou lá salário, prolabore entra no gasto fixo. Você precisa definir um valor fixo para você se pagar todo mês, tá certo? Não adianta querer ficar pagando para você mesmo conforme vai sobrando ali no caixa. Isso é péssimo para o seu negócio. Então vai lá, paga prolabore, INSS, FGTS, aluguel, energia elétrica, água, internet, manutenção, enfim, tudo que for fixo, você vai pagar lá, e aí vai sobrar em caixa a grana que é proveniente das suas atividades operacionais. Afinal de contas, se você é uma pizzaria, tudo que a gente falou até aqui é o que vai sobrar de grana para a sua pizzaria rodar. Se você é o salão de beleza, é para o seu salão de beleza rodar, tá certo? Porém, existem outros tipos de gasto, que a gente vai entrar aqui agora, no mérito agora, que são importantes para o seu negócio, você precisa deles, mas eles não estão envolvidos com a operação do seu negócio, e você precisa saber separar isso, que é para você saber, lembra lá dos exames que você começa a fazer quando você vai no médico para saber qual é o real problema de saúde que você tem? Aqui é a mesma coisa. Você tem um problema na tua operação ou é fora da tua operação? O remédio, ele é diferente se for na tua operação e se for fora da tua operação. Entenderam? Então, até aqui a gente chegou no saldo de caixa que é proveniente das atividades operacionais. Depois que você pagou as operações, aí você vai ter lá, pô, mas eu fiz investimentos também, né? Eu comprei máquina, eu comprei computador, eu comprei veículo. É aqui que você vai registrar essas coisas. Por quê? A não ser que você seja, por exemplo, uma transportadora, e aí você compra veículos que estão relacionados à atividade fim do seu negócio, no mais, você vai comprar um veículo que ele vai te ajudar nas suas operações, mas o seu negócio não é comprar e vender carro, tá certo? O teu negócio não depende do carro. Você pode realizar o teu negócio de uma outra forma. Às vezes o carro aqui que você está comprando é para o vendedor. Ai, mas eu preciso que o vendedor vá visitar os clientes. É óbvio que você precisa, mas ele não está diretamente ligado na operação do teu negócio, tá certo? Então ele é considerado um investimento. E o que é investimento? É aquele gasto que a gente faz esperando que ele vai dar algum retorno, tá? Então, por exemplo, os veículos, eu compro para o meu vendedor ir visitar os clientes porque eu espero que esse veículo vai me trazer retorno com isso, tá certo? Então, aqui a gente separa isso daí justamente para a gente entender, poxa, será que eu não estou, de repente, gastando muito mais aqui com investimento? Não, eu estou gastando mais, mas é um troço pontual aqui, né? Daqui 2 meses, 3 meses eu não gasto mais. Então, tudo isso influencia na sua análise. E aí, por último, depois dos gastos com investimentos, a gente tem as entradas e as saídas não operacionais. E o que entra aqui? Captação de empréstimo de capital de giro. Pô, precisei de empréstimo para justamente pagar esse veículo aqui em cima que eu não... acabo me descapitalizando. Você vai registrar ele aqui, tá? Aporte do sócio. Às vezes o negócio está precisando de dinheiro, o sócio tem que fazer um aporte. Você vai registrar aqui, não é da operação. A própria operação ela tem que gerar recurso lá pela entrada, né, pela venda de mercadoria ou de serviço. O aporte do sócio não deveria acontecer, a não ser em situações esporádicas. Ainda assim, ele não faz parte da operação da empresa. Vender esses itens que você comprou aqui, imaginando que era investimento, e ele não faz mais parte agora do seu... Você precisa vender ele. Vai entrar aqui. E qualquer outro tipo de entrada de dinheiro aí que não tenha nada a ver com a operação, tá certo? Os pagamentos desses empréstimos, eles vão entrar aqui também, e outros pagamentos aí que não estão relacionados com a atividade operacional.
Depois de tudo isso daí, você vai ter o seu saldo final de caixa. Esse saldo aqui, ele tem que bater com o seu extrato bancário, para você ter certeza de que as informações que estão aqui estão corretas, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender aqui a importância de se ter esse fluxo de caixa, tá? Essa estrutura, ela é muito melhor, né, do que simplesmente você separar lá em entrada e saída. Dentro das saídas ali, a gente tem algumas categorias que permitem com que a gente, como vocês viram, enxergue o negócio de uma maneira um pouco melhor, tá? Então, se você tem problema com seus gastos variáveis, isso fica evidente aqui nessa estrutura, né? Ela vai mostrar exatamente onde que está o seu problema. Então, se você tiver problema com seus gastos fixos, você vai perceber que o seu resultado operacional ele está com problema. Ou você pode descobrir ainda que o que está sugando o dinheiro da sua empresa são os investimentos. Lá, putz, eu estou pagando aqui veículo, né? Eu comprei um veículo, eu comprei uma máquina nova, é isso que está sugando. Ou que são os gastos não operacionais. Puxa vida, eu precisei de empréstimo de capital de giro e eu estou pagando uma parcela altíssima. São esses gastos que você vai ver lá, essas parcelas de empréstimos. Por isso que você é importante você ver nessa estrutura aí o fluxo de caixa. Então perceba que o fluxo de caixa ele pode trazer informações valiosíssimas, tá? Para que você possa melhorar o seu negócio. Então, saber se é a sua operação que está gerando fluxo de caixa negativo ou não, saber se de repente lá é por causa dos investimentos que o teu caixa está ficando negativo, é fundamental para que você garanta a sobrevivência do seu negócio, para que você não seja esses 63% de empresas que fecham em 5 anos, né? Então, é importante você saber ter esse fluxo bem estruturado para que você possa atacar, de fato, a causa raiz, né? Seja renegociar um empréstimo, puxa, com essa parcela aqui não vai dar não, eu vou ter que ir lá no banco e renegociar essa parcela, diminuir a parcela para que ela caiba no meu fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta que ele tem que ser monitorada diariamente ou no máximo semanalmente, e por isso que ele é uma das mais importantes na gestão financeira do seu negócio, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, já deixa o seu joinha por aqui. Me segue também lá no Instagram, que eu tenho várias dicas bacanas lá no Instagram, e lá no Instagram a gente consegue ter um contato mais próximo, que eu consigo lá pelos stories conversar com você, tá certo? Me manda mensagem se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu estou aberto para poder ajudar você, pequeno empresário, a fazer o seu negócio crescer e ter mais clareza do seu negócio. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.